em maio de 1823, logo no primeiro ano de vigência da nova Constituição, há em Lisboa uma revolta militar. Ficou conhecida pelo nome de Vila Francada, porque o projeto era levar os regimentos da guarnição de Lisboa a saírem da capital, irem-se concentrar em Vila Franca de Xira, e realmente em Lisboa ficou só o Parlamento, que realmente se viu impedido de funcionar. O rei suspendeu a Constituição, dizendo que a maioria do povo realmente não queria a Constituição, e tentou manter um governo prudente, o que não era nada fácil. De um lado havia a população das aldeias, havia o clero, havia muitos comerciantes que estavam realmente desiludidos com a independência do Brasil, havia os grandes proprietários, havia a alta nobreza. Toda essa gente entendia que a Constituição era um mal e que era preciso regressar à monarquia absoluta. Mas também havia as camadas intelectualmente mais evoluídas, uma grande maioria de estudantes da universidade, uma parte pequena do clero, um grande número de oficiais do exército que já estava nessa altura muito doutrinado pela maçonaria, e toda essa gente entendia que a história nunca anda para trás. Era fatal que Portugal entrasse na via das nações modernas como a Constituição. Dom João VI, discretamente, tentava fazer uma política que contentasse a gregos e a troianos. É isso que provoca uma segunda revolta. A revolta da Abrilada, chama-se-lhe Abrilada porque foi no dia 30 de abril de 1824. Agora é o infante Dom Miguel que reúne na Praça do Rossio todos os regimentos da guarnição de Lisboa, vai à casa dos ministros do rei, prende-os e exige abertamente uma mudança de política mais clara. Quem salvou a situação foi o corpo diplomático. Eu estou-lhes a falar agora no Palácio da Bem-Posta. Vem aqui o corpo diplomático, entram forçando as guardas, levam o rei para uma grande nau inglesa que estava fundeada no Tejo, e é desse navio, agora já com a proteção dos ingleses, que o rei chama a bordo o infante rebelde, Dom Miguel, e lhe dá ordem para sair do país. O infante, sem forças, teve que cumprir a ordem real e exilou-se em Viena da Áustria, onde ficou até 1826, que é a data da morte do rei Dom João VI. O rei deixa 2 filhos varões, Dom Pedro e Dom Miguel. Dom Pedro é o primogênito que deve suceder a seu pai. Mas Dom Pedro não iria trocar o seu trono imperial brasileiro, onde estava com todo o poder, e mesmo que ele quisesse fazer isso, não poderia, porque os brasileiros não consentiriam que o seu imperador fosse outra vez rei de Portugal, porque isso podia representar um perigo para a sua independência. Pouco antes de morrer, Dom João VI assina um decreto nomeando uma junta de regência que é presidida pela infanta Dona Isabel Maria e que é constituída por políticos muito moderados. A junta de regência o que faz é mandar uma delegação ao Brasil para pedir a Dom Pedro que esclareça a situação. E Dom Pedro julga encontrar uma solução que vai agradar a todos. E para isso estabelece o seguinte: o irmão Dom Miguel deve casar com a filha dele, Dom Pedro, a princesa Dona Maria da Glória,
que nessa altura tem apenas 7 anos de idade. Depois de jurar os esponsais, deve voltar a Lisboa, passar a exercer a regência do reino durante a minoridade da rainha e, além disso, deve jurar cumprir a Carta Constitucional. A grande diferença entre a Constituição, que sai do povo e é imposta ao rei, e a Carta Constitucional, que é outorgada pelo rei e concedida ao povo, está exatamente no papel do rei, que é o verdadeiro soberano, embora mantenha uma Câmara de Deputados e uma Câmara de Pares. Dom Miguel, em Viena, recebe essas notícias, celebra os tais esponsais, jura a carta e todos confiam em que a paz vai reinar em Portugal. Mas aqui a rainha Dona Carlota Joaquina também não tinha perdido o tempo, era ela quem estava à frente dos elementos que pretendiam manter um estatuto de monarquia absoluta. Portanto, quando Dom Miguel chega, ele é recebido com grandes manifestações populares e com o pedido de que se faça aclamar já rei, mas rei absoluto. Ele aceitou isso e no dia 18 de julho de 1828 foi aclamado rei de Portugal. A partir desse momento, o nosso país vê-se numa triste situação. É que tem 2 monarcas. De um lado é Dom Miguel, que está a reinar de facto no território português. Do outro lado é a jovem rainha, Dona Maria II, ainda apenas na infância e que andava lá nos seus exílios por França, pela Inglaterra. Quando se soube em Coimbra que Dom Miguel era rei absoluto, a Universidade resolveu mandar uma deputação a Lisboa para felicitar o rei. Podem calcular a indignação que isso causou nos estudantes liberais. E então um grupo de estudantes resolveu não deixar que os lentes chegassem a Lisboa. Assaltou-os num pinhal em Condeixa, matou 2, feriu 4. Os rapazes foram todos apanhados e foram enforcados em Lisboa. Tanto a natureza do crime, alunos que matam os seus mestres, como a ferocidade da repressão, causaram uma imensa emoção do país. É também nesse clima de consternação que se dá uma grande revolta militar. Os oficiais, em grande número, mais cultos, já eram liberais e os quartéis de toda a parte, quase todos eles, tomaram posição contra Dom Miguel. Eu estou a falar-vos aqui exatamente num quartel desse tempo. É o Forte de São João Batista, em Vila do Conde, que era uma unidade militar muito importante no século XIX. É uma das muitas que tomaram voz pela Rainha Dona Maria. A revolta, durante várias semanas, esteve hesitante, a maior parte parece que estava pela Rainha, mas de facto a cabeça da revolta, que estava no Porto, não foi capaz de decidir com coragem a situação. Lisboa manda avançar tropas sobre a cidade do Porto e os dirigentes do movimento portuense fugiram. Essa fuga também ficou famosa. Deram-lhe o nome de a Belfastada. Belfastada é uma palavra que vem do nome de um vapor inglês que estava no Douro, o vapor Belfast, onde toda aquela gente se mete e fogem todos para a Inglaterra. Lá se reuniram, conseguiram manter uma grande fé nas suas ideias políticas, depois foram-se agrupando nos Açores, a cidade de Angra, que tinha sempre permanecido fiel ao liberalismo. E, entretanto, aqui em Portugal, o regime miguelista entrava pelo caminho do terror. Entretanto, também no Brasil,
as coisas não corriam bem. Dom Pedro incompatibilizou-se com o seu próprio governo, resolve abdicar no filho, Dom Pedro II, vem para a Europa apenas com o título de Duque de Bragança e com o pretexto de vir defender os interesses da filha Dona Maria ao trono de Portugal. Passa também por Inglaterra, consegue apoios mais ou menos encapotados, mas deram-lhe armamento, houve voluntários estrangeiros, conseguiu comprar alguns navios e é em Angra que ele organiza a expedição que no dia 8 de julho de 1832 vem desembarcar no Mindelo. Não foi exatamente no Mindelo, foi aqui, em todo caso ficou conhecido como o desembarque do Mindelo. É uma expedição de 7.000 soldados, 7.500 soldados, são os bravos do Mindelo. E poucos anos depois, em 1840, erigiram aquele monumento que tem escrito o discurso que o Duque de Bragança, o ex-imperador do Brasil, dirigiu às suas tropas aqui ao largo, ainda antes de desembarcar. Soldados, a empresa é toda de glória, a causa é justa, a vitória é certa. Dali marchou para a cidade do Porto, onde entrou sem encontrar qualquer oposição. Mas Dom Pedro esperava uma recepção entusiástica, não só no Porto, mas em todo o país. Pensava que o povo português estava subjugado por um poder tirânico e cruel e que, portanto, ia aclamá-lo como um libertador. Bom, e essa previsão não se confirmou. Pelo contrário, as camadas populares, que em grande parte estavam ainda sob a influência da Igreja e do clero, mostravam-se bastante reticentes, bastante receosas dos liberais, porque viam na Revolução uma ameaça, como então se dizia, ao trono e ao altar. Dom Pedro e o exército liberal viram-se, portanto, cercados dentro da cidade do Porto durante cerca de um ano. O que estamos a ver agora é um desenho feito por um oficial miguelista que nos mostra um grande canhão do exército de Dom Miguel a fazer fogo sobre a cidade do Porto. A certa altura vem uma epidemia de cólera morbus que fez centenas de vítimas e a desproporção das forças era realmente enorme. O exército de Dom Miguel era de perto de 80.000 homens, ao passo que o exército liberal não tinha mais de 7.000 combatentes. No verão de 1833, a derrota dos liberais parecia iminente. O comando liberal, para aliviar a enorme pressão que estava a ser feita sobre o Porto, resolveu embarcar algumas tropas para as ir desembarcar no sul do país e dessa forma atrair lá uma parte do exército miguelista que estava a atacar o Porto. Sai uma pequena expedição por mar, vai desembarcar no Algarve, no sítio de Cacela a Velha. Aqui em Lisboa, quando se soube que os liberais tinham desembarcado do Algarve, mandaram a esquadra para os atacar, mas a esquadra miguelista foi completamente vencida e destruída e a partir daí as tropas desembarcadas no Algarve iniciaram uma caminhada sobre Lisboa. Não havia guarnição nenhuma, nem no Algarve, nem no Alentejo. Vêm rapidamente, no mês chegaram ali a Cacilhas. É em Cacilhas que se opõe a primeira resistência, primeira e última, porque as tropas miguelistas que tentaram deter os liberais foram completamente derrotadas. Os barcos liberais atravessam o Tejo e no dia 24 de julho de 1833 vêm desembarcar aqui, mas o ponto do desembarque está marcado
pela estátua ao Duque da Terceira, que era o oficial-general que comandava realmente essa expedição. Também a avenida que começa aqui chama-se Avenida 24 de Julho. O facto dos liberais agora terem a capital do país na sua mão veio abrir-lhes possibilidades inteiramente novas. Os miguelistas ainda tentam defender-se durante algum tempo, mas em 26 de maio de 1834, os generais miguelistas são obrigados a assinar a Convenção de Évora-Monte. Dom Miguel aceita sair de Portugal e nunca mais voltar. É curioso que no mesmo dia, 27 de maio de 1834, Dom Pedro e Dom Miguel foram apedrejados pelo povo português. Dom Miguel era o vencido e, quando estava a embarcar em Sines, no escaler que o levava depois para o navio inglês, a multidão, enfurecida, deitava pedras que não o atingiram, porque um esquadrão de cavalaria liberal mantinha o povo à distância e, portanto, ele não pôde ser atingido. O irmão Dom Pedro, Duque de Bragança, que tinha sido por um instante Dom Pedro IV, rei de Portugal, e por alguns anos Pedro I, imperador do Brasil, nesse mesmo dia, para festejar a vitória, foi ao Teatro São Carlos. E quando assumou, no camarote real, o público começou a apedrejá-lo com patacas. Era uma moeda de bronze bastante forte. O Dom Pedro mostrou um grande sangue frio, fingiu que não viu nenhum desacato e deu ordem para começar a ópera e manteve-se assim serenamente até ao fim. Mas quando saía do teatro, a multidão tinha-se apinhado no largo diante de São Carlos e arrancaram as pedras da calçada e estilhaçaram os vidros da carruagem. Os burgueses de sobrecasaca que enchiam a plateia de São Carlos não compreendiam que Dom Pedro tivesse sido tão generoso para com seu irmão Miguel. Entendiam que o devia prender e enforcar, como aliás Dom Miguel tinha mandado enforcar tanta gente. Nessa noite, desgostoso, Dom Pedro regressa numa carruagem a Queluz, deitou-se e teve a sua primeira hemoptise. A hemoptise é uma golfada de sangue pela boca. Durante os trabalhos violentos da Guerra Civil, ele tinha sido atingido por uma tuberculose pulmonar que não tinha curado. Nem então a medicina tinha maneira de curar. Este é o quarto Dom Quixote. É realmente uma das divisões mais bonitas da nossa arquitetura do século XVIII. Representa cenas da história do Dom Quixote, do Cervantes, e foi aqui que Dom Pedro, Duque de Bragança, que conquistou as instituições liberais para Portugal, terminou os seus dias. Quando ele morreu, a filha, a tal Dona Maria da Glória, de quem já lhes falei, era uma criança, mas casaram-na com um príncipe alemão, e quem tinha o governo nesses anos muito difíceis era o Duque de Palmela. Era um liberal inteligente, ponderado, um grande estadista. Foi nesse ambiente inquieto que se deu a Revolução dos dias 9 e 10 de setembro de 1836. A chamada Revolução de Setembro. Tudo se limitou a isto. Fizeram-se eleições, no Porto ganharam os deputados da oposição ao governo e uma boa parte do povo de Lisboa correu ao Terreiro de Paço para festejar os deputados. Claro que o governo não gostou, porque aclamar deputados da oposição era o mesmo que manifestar-se contra o governo. E então mandou tropas para impedir que a manifestação se realizasse. Mas as tropas o que fizeram foi confraternizar com o povo. Claro que, perante isto, o governo teve de cair e a rainha teve que chamar os chefes do movimento e substituir a Carta Constitucional
de 1828, a carta outorgada por Dom Pedro, pela Carta Democrática de 1822. A rainha teve que ir ao Palácio das Cortes e jurou que cumpriria a Constituição e punha de parte a Carta. É claro que os políticos mais conhecedores e realistas, sobretudo o Passos Manuel, sabiam perfeitamente que a Constituição de 22 era muito radical, entregava praticamente o governo ao Parlamento, qualquer pequeno assunto para ser resolvido implicava imensas discussões e suspenderam a Carta Constitucional, mas também suspenderam a Constituição de 22 e disseram que entravam num regime transitório, portanto numa ditadura, até prepararem uma outra Constituição. Os políticos mais conservadores não perderam tempo e, com o apoio dos ingleses e também com o apoio dos belgas, resolveram dar um contragolpe. A Inglaterra mandou uns navios de guerra que ficaram no Tejo para proteger o palácio. A rainha chamou o governo e disse-lhes: pronto, agora está suspensa a vossa revolução e volta a entrar em pleno vigor a Carta Constitucional. Mas os revolucionários, que tinham realmente o apoio do povo, juntaram milhares e milhares de pessoas, marcharam sobre Belém e aqui a rainha, sem tropas para se defender, foi obrigada a desistir do seu contragolpe. É isso que se chama a Belenzada, que se passa ainda no ano de 36 e que marca o triunfo das forças populares do lado mais democrático da Revolução Liberal. Depois de falhada a tentativa da Belenzada, entrou-se num período de rápidos progressos materiais e de progressos também na cultura. O governo fez medidas de proteção ao ensino primário e criou muitas escolas. É nessa altura que são fundados os primeiros liceus portugueses. É fundada a Academia de Belas Artes no Porto, a Escola do Exército em Lisboa e, em especial, a Escola Politécnica de Lisboa, que veio instalar-se no mesmo edifício onde o Marquês de Pombal tinha instalado o Colégio dos Nobres. Já o Pombal utilizou o edifício que tinha sido construído pelos jesuítas para o noviciado da Cotovia. O homem que está à frente de toda essa política de grandes melhoramentos é Passos Manuel, que é realmente um homem lúcido, mas que abandona o governo. Ele preparou o texto de um decreto para o Parlamento em que criava o lugar de subsecretário de Estado, porque entendia que os ministros tinham muito que fazer e tinham que ser coadjuvados por subsecretários de Estado. O Parlamento entendeu que era despesa a mais e reprovou o decreto. Então, o Passos Manuel, o nome dele era Manuel da Silva Passos, abandonou o governo. A situação política continuava muito crispada. O Marechal Saldanha e o Marechal Duque da Terceira, à frente da maioria do exército, tentam apoderar-se de Lisboa. Mas o governo dispunha de tropas e até dos batalhões populares, fez-lhes frente e vieram a travar uma batalha sangrenta, morreu muita gente no chão da feira, perto da Vila da Batalha. Foram derrotados e abandonaram o país. Entretanto, em Lisboa, tinham já concluído a nova Constituição de 1838. Tentava estabelecer realmente harmonia entre as várias tendências políticas do país, mas pouco tempo durou, porque, entretanto, Costa Cabral, o Ministro da Justiça, no Porto, proclama solenemente em vigor a Carta Constitucional.
É claro, é um golpe de Estado que deixou perplexas as forças de Lisboa, mas poucos dias depois Lisboa adere e assim se regressa ao cartismo, depois do breve intervalo aberto pela Revolução de Setembro. Costa Cabral foi um dos políticos portugueses mais polémicos do século XIX. Começou realmente a sua vida política como chefe dos arsenalistas. Os arsenalistas eram trabalhadores do Arsenal de Lisboa e que se tinham organizado numa espécie de milícia que dispunha até de baterias de artilharia. Os arsenalistas chegam a ser realmente uma preocupação para o governo e ele entra no governo como Ministro da Justiça para esmagar os arsenalistas. Em março de 1838, as tropas do governo conseguiram atrair o batalhão dos arsenalistas ao Rossio, rodearam-no de forças de todos os lados e ali metralharam-nos. Houve muitas vítimas e desde então os arsenalistas dissolveram-se. Mas a verdade é que essa viragem súbita da ponta extrema-esquerda do espectro político português para a extrema-direita do cartismo mais intransigente valeu-lhe muitas inimizades. Há centenas e centenas de caricaturas em que lhe chamam tudo, a começar por ladrão. Prestou grandes serviços ao país e a ele próprio. Eu estou-lhes a dizer isso aqui num pedaço do claustro do Convento de Cristo em Tomar, que ele comprou. Depois, dentro da severidade do claustro, instalou uma confortável residência burguesa e esteve na posse da família até que, em 1939, isto foi a leilão, ia ser arrematado aqui por um proprietário, um menos godinho, uma bagatela. E quando ia a terminar o leilão com a terceira martelada, um sujeito que estava ao fundo da sala, vestido de preto, que ninguém sabia quem era, mas que o Ministro das Finanças tinha mandado ao leilão, antes da terceira martelada disse: alto, ópto por parte do Estado. Desde então, este monumento nacional é outra vez nacional. Algumas das leis de Costa Cabral, como a lei que mandava elaborar as matrizes do registro predial, outra lei que proibia o enterramento dos cadáveres dentro das igrejas. Claro que esse enterramento era uma fonte de doenças. Bom, mas essas leis provocaram nas regiões, enfim, menos desenvolvidas do país um grande descontentamento popular. Estou na Póvoa do Lanhoso, diante da estátua da Maria da Fonte. Bom, eu acho que Maria da Fonte era apenas uma expressão que nasceu para explicar, para designar a mulher do povo. A mulher que ia à fonte com a bilha à cabeça, era a simples filha do povo. Bom, porque realmente foram essas mulheres que não tinham nem partido, nem política, nem nada, que desencadearam aqui, nesta freguesia da Póvoa do Lanhoso, em 1846, uma revolta. Tinha vindo a lei que não deixava enterrar as pessoas dentro da igreja, mas um grupo de mulheres corajosas disseram: qual história? Então vamos enterrá-la aí no campo, num buraco, assim enterram-se os cães. Não, vamos. Abriram violentamente as portas da igreja e, contra a vontade das autoridades e até do padre, fizeram o enterramento lá dentro. Rapidamente, essa atitude de revolta alarga e por todo o Minho começam grupos de mulheres a não deixar fazer os enterros nos cemitérios e a obrigar
a enterrar dentro da igreja, começam a assaltar as conservatórias do registro civil, porque diziam que aquele registro que eles estavam a fazer, propriedade a propriedade, tem tantas oliveiras, tem tantos pés de vinha, aquilo era para vender o país aos ingleses. É todo o país, ao norte do texto, que se levanta numa revolta imensa. Por detrás do descontentamento do povo ingênuo estavam os partidos que aproveitaram aquele levantamento popular para derrubar o governo. Uma das cantigas que se cantavam nessa altura era: olha, a Maria da Fonte não é mulher como as mais, traz pistolas à cintura para matar os cabrais. Esse ódio aos cabrais vinha dos setembristas, mas foi indispensável mandar embora os cabrais. A verdade é que a rainha demeteu o governo, mas 2 ou 3 meses depois voltou a chamar o mesmo pessoal político. É esse regresso do pessoal demitido em consequência da Revolução da Maria da Fonte chamou-se a emboscada. A emboscada, porque a verdade é esta: a rainha tinha prometido mandar embora os cabrais e afinal não fez. E a emboscada provocou uma indignação enorme. É a revolta da Patuleia. Esta palavra Patuleia tem originado umas certas especulações. Há até aí livros onde se diz que Patuleia vem de pata ao léu. Isto é um disparate completo, porque nessa altura toda a gente andava com os pés descalços. Toda a gente do povo, naturalmente. O povo andava com o pé descalço. Portanto, Patuleia é um espanholismo. A palavra aparece em Espanha, na mesma altura, meados do século XIX, e Patuleia quer dizer tropa indisciplinada. A verdade é que a Patuleia ia ganhando a guerra. A guerra durou quase um ano, desde outubro de 1846 até junho de 1847. Durante todo esse tempo, os portugueses mataram-se uns aos outros. Quando as tropas da Patuleia estavam prestes a apoderar-se de Lisboa, intervêm as grandes potências da Europa da Quádrupla Aliança. Quádrupla Aliança é um nome muito solene para designar um acordo que existiu entre a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal. Estes 4 países puseram-se de acordo e obrigaram os adversários a fazer as pazes. Eles reuniram-se num edifício nos arredores do Porto, que é no lugar do Gramido, fica perto do Rio Douro, e ali se assinou a Convenção do Gramido. Em junho de 1847, punha assim termo a uma guerra civil com o qual ninguém teve nada a ganhar. Esse período de revoltas e contra-revoltas, de constantes choques políticos e lutas fratricidas entre os portugueses, só tem o seu ponto final com a regeneração. Uma revolta militar que ocorreu no ano de 1851. A revolta, esfiada pelo Marechal Saldanha, teve a sua origem aqui no Porto, mas todo o país rapidamente aderiu. Ao governo competia liquidar a revolta, mas o general em chefe das Forças Armadas, o próprio marido da rainha, o rei Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, põe-se à frente do exército e vem a caminho do Porto, mas tão lentamente, parando em cada sítio, inclusivamente quando encontrava tropas que se dirigiam para o Porto para alinhar na revolta, dizia com toda a gentileza: fazem favor de passar, fazem favor de passar. Bom, é claro que tudo indica que o próprio rei Dom Fernando estava metido nessa conspiração, à qual não foi alheio um homem muito inteligente, que era Alexandre de Colano. Deram-lhe o nome de regeneração a essa revolução, porque a ideia de regenerar, quer dizer, voltar a uma pureza primitiva, é uma aspiração que houve sempre em Portugal.
chamou-se regeneração à Revolução de 1820, chamou-se regeneração à usurpação de 1828, chamou-se regeneração ao triunfo liberal, chama-se regeneração agora, esta revolta de 51, vai-se chamar sempre regeneração a toda a transformação política, o que significa todas elas pretendem que estão a voltar a um passado, mas a um passado limpo de todos os seus males, de todos os seus vícios. Logo no ano seguinte, em 1852, foi decretado um ato adicional à Carta Constitucional, que veio atenuar muito as discordâncias que havia entre cartistas e setembristas.